Desejo a graça e a paz do Senhor para você e para todos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Venho trazer uma palavra para a nossa reflexão e oro a Deus que em nome de Jesus envie anjos adiante de ti, repreendendo todo mal, repreendendo toda seta maligna, repreendendo todo atrapalho, para que você possa ouvir e meditar na palavra de Deus e que seu dia venha a ser abençoado, direcionado pelo Espírito Santo. Que em nome de Jesus haja bênção, livramento e direcionamento sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? A palavra que eu venho trazer encontra-se em Mateus capítulo 22. A palavra do Senhor nos diz sobre a parábola das bodas, quem é digno de entrar no reino dos céus. Está escrito assim: Então Jesus, tomando a palavra, tomou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros povos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus quanto os bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entrastes aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Glória a Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que é digno de toda adoração, toda honra e toda glória, o único que tem todo o poder para nos curar, nos libertar e nos salvar e nos levar a Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pagou um alto preço na cruz do Calvário por amor a mim e por amor a você. Amém? Mas é necessário que busquemos pela palavra do Senhor e tememos a Deus de todo o coração e obedecemos seus mandamentos, porque a palavra do Senhor nos diz: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, Jesus Cristo dizendo que aquele que tem seus mandamentos e obedece, esse será amado do Pai, e ele o amará e se manifestará e se revelará a ele. Que possamos buscar ser este que busca pelo mandamento e a palavra do Senhor, para que estejamos preparados e não seja apenas chamados, mas escolhidos e recebidos no céu pelo Pai. Amém? Porque vimos aqui nessa passagem onde havia uma festa nupcial, onde o rei manda chamar todos e diz que é para chamar todos, tanto os maus quanto os bons, sem olhar para a aparência, sem excluir ninguém, que todos devem ser chamados para a festa. Há uma mesa preparada, há um jantar preparado que o rei preparou, e ele manda chamar todos. E todos são convidados. Alguns não fazem questão de ir,
para se assentar à mesa. Alguns não faz questão de ir à casa do rei, mas muitos vão. Porém, alguns deixam de estar preparados para entrar e permanecer na casa do rei, para entrar e permanecer e desfrutar do melhor que o rei tem a oferecer. Porque não basta apenas ser chamado, é necessário ser escolhido. E para ser escolhido pelo rei, é necessário que obedeça a ordem do rei. E vimos aqui nessa palavra que a ordem do rei era que chamassem a todos, mas havia uma ordem, havia um mandamento que devia ser obedecido. Aqui, segundo a parábola, a ordem era que estivessem trajados de vestes nupciais, que estivesse com vestes nupcial. E alguém se interessou em ir para casa para se assentar na mesa do rei, comer e beber, mas não se preparou. Achou que poderia ir e permanecer do mesmo jeito, mas ao chegar lá foi notado, porque o rei, ele nota, ele vê além do que nós vemos, o rei dos reis, ele vê além do que conhecemos. E foi necessário que aquele que foi despreparado fosse amarrado de pés e mãos e lançado nas trevas exteriores, onde haveria prantos e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos é escolhido. O Senhor, Ele nos chama ao arrependimento, Ele nos chama à sua casa, Ele nos convida a todo tempo. Ele nos convida, Ele envia convites através de pessoas, Ele fala conosco através da sua palavra. Ninguém vai poder dizer: Senhor, eu não ouvi da tua palavra, Senhor, eu não fui convidado. Todos são convidados. Se um dos servos passa por você e não te convida, o Senhor usa uma outra forma de falar com você. Ele fala com você através de sonho, Ele fala com você através de um outro alguém que talvez alguém já passou por você e não falou. E Deus fala com você até mesmo através da natureza. E a natureza, ela fala, ela clama, proclama a glória do Senhor. E vimos os sinais de próxima volta de Jesus. E o Senhor está falando com você. É um livramento que Deus te dá. E quando Deus nos dá um livramento, Ele faz como Ele fez com a mulher adúltera que estava ali prestes a ser morta, apedrejada, e o Senhor Jesus diz assim: eu não te condeno. Ele livrou aquela mulher de ser morta, mas o Senhor Jesus disse assim: agora tu vais e não peques mais. Aí talvez alguém não te convidou para a casa do rei, para se assentar na mesa do rei, mas o Senhor te deu grande livramento. Você chegou a prestes a morrer e o Senhor diz: ainda tem vida aí, ainda tem o plano com você. Onde o inimigo tentou te destruir, muitas das vezes o Senhor te livrou. E o Senhor está te chamando para se preparar, não apenas para entrar na casa e na mesa do rei, mas para entrar, se assentar na mesa do rei, ceiar com o Senhor e desfrutar da paz eterna, por ser chamado e escolhido, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso significa que muitos aqui na terra são chamados a ouvir a palavra de Deus, a ser convidado a entrar na casa de Deus, a se assentar e beber e comer na casa do rei, mas no final haverá uma separação. Haverá uma separação. E quando o Senhor fala sobre as vestes nupcial, não se trata apenas das vestes que devemos trocar, mas da nossa
do nosso interior, porque o homem olha para a aparência, mas o Senhor, Ele vê o coração. O homem está vendo aquilo que lhe é exposto, daquilo que seus olhos naturais muitas vezes conseguem enxergar, a não ser que o Senhor lhe dê um discernimento para enxergar além. Mas ainda assim, o Senhor é o único que nos vê no exposto ao escondido, onde o homem não consegue ver. Porque Deus tem os olhos como a chama de fogo e nada fica oculto aos olhos do Senhor. Então podemos ir para a casa do rei, tentar se assentar, comer e beber. Mas para permanecer, para entrar no reino dos céus, é necessário que estejamos preparados. Não de acordo com o olhar humano, não de acordo com como achamos que estamos preparados e que seríamos salvos, mas de acordo com o olhar de Deus, de acordo com a sua palavra, porque tem um mandamento que é necessário ser obedecido. E Jesus diz através da sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. E se você está ouvindo essa palavra, você está sendo mais um chamado de Deus para ouvir, buscar, entrar na casa do Senhor e temer a Deus de todo o coração e obedecer. Porque a palavra do Senhor nos diz que de tudo que o fim é para todos nós, de tudo que tem ouvido, o fim é ouvir e guardar o mandamento do Senhor, obedecer a palavra de Deus, porque a cada amanhecer o Senhor nos dá uma oportunidade de vida, uma oportunidade de reconhecer Jesus como único Senhor e Salvador, e todos os dias ir diante de Deus: Senhor, o que há em mim que não agradava a Ti? Me transforma, me purifica com o Teu sangue, Jesus, me direciona no caminho da salvação, vem me exortar, me corrigir, ainda que seja duro ouvir, mas vem falar comigo, trata comigo naquilo que precisa ser moldado, para que se eu venha a partir hoje ou amanhã, que eu alcance a salvação em Ti, Pai. Porque a oportunidade que temos é aqui. Porque depois da morte da carne, não haverá mais como mudar. E muitos são chamados, mas poucos é escolhido. Enquanto somos chamados, vamos ouvir a palavra de Deus e buscar no Senhor aquilo que é em nós que não agradava a Deus, para que no final sejamos recebidos pelo Pai, sejamos escolhidos e não lançados fora como este homem que foi amarrado de pés e mãos e levado e lançado até as trevas exteriores. Porque a palavra do Senhor nos diz em Apocalipse 21, versículo 8, 7 a 8. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, e aos feiticeiros, aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então que você possa ouvir essa palavra em nome de Jesus e creia que o Senhor Jesus, Ele te chama, porque Ele pagou um alto preço na cruz por amor a você. Cada vez que você ouve, que eu ouço e que tenho a oportunidade de ler a palavra de Deus, de ir à casa de Deus, de ir à casa do Senhor, é Deus nos chamando. E aí talvez você diga assim: eu não posso ir, mas o Senhor sabe o dia que você não pôde ir. E aí você ouve a palavra de Deus e talvez você fale assim: mas eu não ouvi, ou talvez eu não entendi. E Deus, Ele sabe o quanto você ouviu e o quanto você entendeu que precisava ser mudado e o quanto eu entendi que precisava ser mudado. Então é necessário que busquemos e obedecemos a palavra do Senhor enquanto há tempo, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Em nome de Jesus, que possamos buscar pela palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu sou a Mari Oliveira, eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que você possa compartilhar essa palavra com mais alguém.